Boa noite, irmãos. Graças a Deus, por Deus nos dar mais uma oportunidade de podermos cultuar o seu nome, né? Hoje pela manhã já estivemos aqui e foi uma bênção, a IBD estava muito boa, a gente pôde aprender um pouco e que bom que Deus tem nos dado a oportunidade de aprender mais acerca da sua vontade, acerca de nós mesmos, acerca do que Ele tem feito por cada um de nós, né? É esse conhecimento que nos fortalece, nos mantém no caminho, nos dá clareza para que possamos nos comportar, né? E viver o nosso dia a dia, esse mundo tão complicado que é esse que nós vivemos. Amém? Obrigado, Mazarias. Marcos capítulo 5, e que os irmãos estejam abrindo, nós vamos ler de início do versículo 1 ao versículo número 3. Marcos capítulo 5, do 1 ao 3. Os irmãos coloquem em pé, para que a gente faça então essa leitura. Comece assim a nossa meditação desta noite. O versículo 1 do capítulo 5 de Marcos diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual homem tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos a Deus por este culto desta noite. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, que a sua palavra possa estar falando de uma maneira diferenciada e poderosa nos nossos corações esta noite, Pai. Nos dirija, prepare os nossos corações e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. O título da nossa mensagem esta noite é Mudanças. Não é? Aqui nós encontramos uma passagem bem peculiar. Se nós olharmos no capítulo anterior, né, o que veio anterior a isso? Bom, o que veio anterior a isso é que Jesus entrou num barco com seus discípulos, né, como diz o capítulo número 4, e diz que nessa viagem, na travessia desse mar, diz que veio uma grande tempestade, né? E diz que Jesus então acalmou essa tempestade, mostrou o poder aos seus discípulos. E diz que quando eles chegaram do mar, do outro lado do mar da Galileia, estavam atravessando aquele mar, a travessia onde eles fizeram essa parte do mar da Galileia tinha cerca de 8 quilômetros, era um mar bem largo. Diz que eles chegaram, assim que eles chegaram na praia, eles foram recebidos por uma pessoa bem diferente, né? Por uma figura bem ímpar, do outro lado deste mar, né? E como nós começamos a ler este capítulo, é um capítulo bem interessante, nós não conseguimos entender o cenário real do que está acontecendo aqui. Bem como muitas passagens bíblicas que nós lemos, nós não conseguimos entender com profundidade, não só o plano de fundo, não só o cenário, bem como também a mensagem que é passada para nós ali. Todas as coisas que o envolvem, todas as nuances, todas as dificuldades, os problemas, os apertos que aquela passagem nos passa. Todo o poder que foi necessário, a compreensão, o amor, né, da parte de Jesus, dos seus apóstolos, da parte do próprio Deus para com aquelas pessoas que participaram, então, de certos acontecimentos da palavra de Deus, de certos acontecimentos da Bíblia. Então, a gente, por mais que a gente se esforce para que a gente possa entender e possa se aprofundar, para que a gente possa estudar e tirar lições para as nossas vidas, a gente nunca vai conseguir fazer com propriedade ou de uma maneira com exatidão, né? Algumas passagens a gente procura entender, mas a gente não consegue entender com profundidade. Eu mesmo já preguei várias passagens sobre aquela mulher que foi pega em adultério, né? Que aquelas pessoas trouxeram a Jesus. A gente nunca vai conseguir entender de uma maneira exata a condição daquela mulher,
a sua situação, o que ela trazia no seu coração, o desespero que tomava conta dela, e como que ela foi assim surpreendida de uma forma maravilhosa pelo amor e a sabedoria de Jesus. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai entender a condição daquela mulher, né? E assim como vários personagens bíblicos que tiveram um contato direto com Jesus. E aqui nós temos um sujeito bem... Talvez hoje ele não fosse uma pessoa muito complicada, que a maioria das pessoas hoje é assim, meio louca, né? Mas nesse contexto e nessa época, não era tão comum. Então, quando a gente olha e fala deste homem endemoniado, que diz no versículo 3 que ele morava, vamos dizer assim, no cemitério, era onde esse homem morava, a gente se depara com uma situação, um caso meio assim, diferente, né? Meio estarrecedor. Mesmo hoje, a gente não conhece ninguém que more no cemitério. Muito menos pessoas que fazem o que esse homem fazia. Então, quando nós procuramos olhar um pouco mais de perto, essa cena é uma cena muito terrível. Muito terrível. Não é? E mais até assustadora do que nós pensamos. É mais assustadora do que nós lemos no próprio versículo, no próprio capítulo. A gente lê, a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui, o ambiente que isso aconteceu na verdade, né? Então é muito mais terrível do que nós pensamos. E ela aconteceu, irmãos, assim, essa cena aconteceu rodeada pela escuridão da noite. Eles chegaram nesse lugar de noite, já era noite, né? E o capítulo 4, 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, antes de atravessarem o rio, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E foi uma travessia longa. Então nos diz aqui que Jesus e seus discípulos, eles entraram no barco e já era bem tarde. Não era o início do dia, era na verdade o final do dia. Quando este relato tem início, eles já haviam atravessado o mar, na verdade, já tinham chegado em terra do outro lado, em uma parte do lago onde eles chegaram, havia muitas cavernas perto desse lugar onde eles desembarcaram. E essas cavernas eram usadas como túmulo, né? Eles punham ali pessoas mortas. E o texto nos informa que este cidadão morava naqueles lugares, naquelas cavernas onde punham aquelas pessoas mortas. Ali era a casa dele, né? E por si só a cena já dá medo, né? Imagine você chegando de noite na porta do cemitério e ver um sujeito desse correndo para o seu lado. O que você faz? Né? Como crente, estou dizendo, um crente que se acha preparado para lidar com situações inusitadas, né? Isso não acontece mais porque isso estava mais relacionado ao ministério terreno de Cristo. Mas quem está preparado para dar de cara com o endemoniado e cuidar da situação? Quem? A gente não consegue dar conta das coisas menores das nossas vidas, não é? Quanto mais numa situação como essa, não é? E eu penso que de dia isso já dá medo na gente, né? Só que esse demoniado, irmãos, não é que nem aquele demoniado da Universal. Não, esse aqui é verdadeiro. Isso aqui dá medo, causa terror, né? E eu penso que em pleno dia, esse lugar em si, de saber que ali era um lugar onde tinha pessoas mortas, já dá um certo receio na gente, né? De noite, eu fico imaginando que é tudo muito mais complicado. O texto não diz, mas penso eu, por conta da situação daquele lugar, a condição deste homem, quem era este homem, como se portava, o que ele fazia, eu acho que esse lugar é um lugar evitado de dia. Imagine à noite. Penso eu que pouquíssimas pessoas chegavam na beira daquele rio, naquele lugar de dia, não é? E então nós vemos aqui de início, nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, esse lugar é um lugar complicado, não é? Talvez não era um lugar onde as pessoas montariam uma casa de praia, ou um rancho, né? Então, primeiramente, esse lugar é um lugar complicado. Primeira coisa que nós vemos aqui, a hora que eles chegaram lá, era uma hora complicada, de noite, não é? E o homem com quem eles se encontraram, era um homem terrivelmente assustador. Né? Imagine chegando nesse lugar de noite, um barco, a nossa igreja chegasse de barco nesse lugar. Assim que a gente pisa na praia, vem esse homem correndo para o nosso lado. Quantos de nós ficaria?
né? A gente fica pensando nisso, né? Primeira coisa que nós podemos ver aqui, não é o nosso ponto, mas qual é necessário que nós estejamos preparados para situações que a gente nunca pensou que poderia acontecer. A gente precisa ser pessoas preparadas, como crentes cristãos, conhecedor do nosso Deus, do poder do nosso Deus e conhecedor do mundo, da situação do mundo e das pessoas que habitam neste mundo. Nós teremos que ser pessoas sempre preparadas. O versículo 3 diz assim, do 5: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Bom, esse homem não só era assustador, não só morava num lugar assustador, mas ele em si era uma pessoa assustadora. É dito aqui que esse homem, ele dava muito trabalho, ele dava muita dor de cabeça, ele trazia muitos danos, muita preocupação, porque se não fosse, por que tentariam prender o concorrente? Por que tentariam amarrá-lo, se ele fosse a pessoa mais legal do mundo? Mas o versículo 3 nos diz que tentavam prendê-lo com candeias, porém não conseguiam. O 4, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e com cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas. Ninguém podia amansar este homem. Nós temos que entender com as informações que este homem era um problema para aquela sociedade, aquele lugar onde ele estava. Aquela cidade, aquelas pessoas, aquele povoado, havia tentado por várias vezes lidar com o problema daquele homem, né? Mas não conseguiam, porque este homem era um homem, pelo que o texto nos mostra aqui, muito forte, indomável, bruto, né? Era um homem terrível. É difícil você passar uma semana com um homem desse. Imagine você morar com um homem desse, né? Morar em um lugar onde qualquer momento esse homem pode invadir a sua casa. Você pode encontrar com ele na rua, né? Imagine que esse lugar do mar fosse um lugar muito lindo e o povo queria explorar o turismo ali. Como ia fazer com essa pessoa morando naquele lugar, solto de lá para cá, com um pedaço de corrente no braço, nas pernas, pelado? E Jesus então desce do barco e dá de cara com este homem. Eu penso, irmãos, que os discípulos, mesmo que tenham ficado assustados, acho que eles se contiveram, porque há pouco tempo atrás viram Jesus acalmar uma tempestade, né? Então penso eu que eles não foram pegos por um medo, uma surpresa tão grande como outras pessoas seriam. Porque quando a gente anda com Cristo, a gente está quase que previamente preparado para situações inusitadas. Não porque nós somos poderosos ou alguma coisa assim, mas por conta de quem está conosco. Não é? É como disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Não é? E esse é um fato que nós não podemos esquecer, que Jesus está conosco. Esse fato deveria nos trazer conforto, confiança, segurança, né? Mas se Jesus não está conosco, aí a coisa complica. Então você deve temer, não é? Porque é uma coisa nós acharmos que estamos com Cristo, outra coisa é Cristo estar conosco, verdadeiramente. Não é? Então nós podemos ver que nós precisamos estar sempre preparados. A nossa comunhão com Deus, ela precisa ser assim, quase que ilibada, ela tem que estar sempre forte, ela tem que estar sempre assim, robusta, porque a gente não sabe quando vai surgir uma situação dessa em nossas vidas. Talvez não seja um endemoniado, seja qualquer outra situação, não é? Então este era um homem problemático, que trazia muito problema para aquelas pessoas, para aquele povo, para aquela fazenda, para aqueles povoados que estavam ali em volta, porque ele era conhecido de todas aquelas redondezas, nós vamos ver. Ele não era uma pessoa que era desconhecida, né? Imagine um personagem desse numa época dessa, a fama dele e daquele lugar deveria ser muito conhecida.
Então este homem, ele era na verdade um grande problema para aquele povo. Não se engane, ele era um problema para aquele povo, não é? Imagine quantas pessoas não tinham medo desse homem, não é? Você deixaria seu filho sair de noite sozinha perto de um lugar desse? E de dia você deixaria? Você tomaria este caminho se você pudesse escolher outro? Então, todos tinham medo dele. Então nós devemos imaginar e pensar o trabalho que ele dava e o terror que ele trazia para aquelas pessoas. Talvez reuniões fossem feitas a respeito daquele homem, para resolver, para decidir o que nós vamos fazer com este homem. Não é? Eu penso que a tentativa de amarrar ele com corrente, colocar algemas nele, foi depois de algumas reuniões que fizeram. E penso que não foi uma pessoa só que tentou segurar aquilo para amarrar, penso que foi um monte de gente. Então aquele homem era um problema comunitário. Então surge Jesus na história, na vida deste homem, na vida daquele povo, na vida daquela região. Então surge Jesus na história, e Jesus liberta esse homem, Jesus cura esse homem, Jesus salva esse homem, Jesus faz desse homem um missionário. O versículo de número 18 diz assim, vire uma página, amém? Diz assim, e entrando ele no barco, depois Jesus havia curado este homem, diz que esse homem entrou no barco com quem? Com Jesus e os apóstolos. Aquele homem que não podia estar na companhia de ninguém, aquele homem que ninguém queria ser seu companheiro, aquele homem que dava trabalho, andava de noite, urrando, berrando, pelado, dando dor de cabeça, tocando o terror, diz que este homem, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora passado e endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria estar com Cristo. Irmãos, por si só esse fato é surpreendente. Por si só isso é algo que devia se nos maravilhar e nos mostrar o tamanho do poder de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da graça de Deus. E como que Deus, por meio de Cristo, está acessível às pessoas que permite que ele se aproxime dele. O versículo 19 diz, Jesus, porém, não permitiu que este homem entrasse no barco com eles, mas disse a este homem, vai para a tua casa. Irmãos, eu não sei quanto tempo fazia, mas penso eu que há muito tempo este homem não ia para a casa dele. Primeiro, porque certamente seus parentes não queriam ele em casa. Se talvez um membro da família quisesse, com certeza os vizinhos não queriam esse homem naquela casa. E Jesus fala para ele assim, vai para a tua casa, para os teus, e faça o quê? Pregue o evangelho. Fale de Jesus, fale do poder de Deus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Que isso é misericórdia, irmãos? É Deus não dar aquilo que nós merecemos. Aquele homem não merecia, nem de nós merecemos nada vindo de Deus. Versículo 20. Para que eu consiga sair da introdução. E esse homem fez o quê? Ele foi. Né? Depois, nós vamos ver para frente se der tempo, que aqueles tratador de porco saiu avisando o que tinha acontecido, mas eu não sei quem chegou primeiro para falar, aquele tratador de porco ou o próprio endemoniado chegou na casa dele. Né? Mas você consegue imaginar a cena, a surpresa? Não sei se ele tinha pai ou mãe ou irmão, mas se ele tivesse a surpresa do pai deste homem, da mãe deste homem, da irmã deste homem, se ele era casado, da esposa desse homem, dos filhos desse homem, quando do nada chega esse homem, em sã consciência, centrado, vestido e falando do poder de Deus. Ah, pastor, mas isso não acontece. Quem disse? Talvez não no sentido literal da palavra, nós não éramos endemoniados, mas nós estávamos na mesma condição deste homem. E deveríamos fazer o que este homem fez, falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, coisa que não foi pouco, foi muito. 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Sabe por quê? Isso é um testemunho verdadeiro. Quando a sua vida é um testemunho, as pessoas se maravilham.
quando a gente vive o Evangelho e testemunha de Cristo, não essas coisas produzidas, esse testemunho barato que a gente vê por aí, não. Vida transformada, vida mudada, vida diferente, valores mudados, linguajar mudado, comportamento mudado, vestimenta mudada. Muda a vestimenta, claro, uma andava pelado, agora ele anda vestido. Quando isso acontece, nós somos testemunhas do Senhor. Sabe o que esse homem fez, indo para a sua terra falando de Jesus e do reino de Deus? Ele se tornou um embaixador. Porém, como assim era, os homens, assim ainda são os homens. Aquelas pessoas, aquele povo, eles não estavam abertos para Cristo. Eles não estavam prontos para as mudanças que Cristo faz. Aceitaram de bom grado os benefícios de Jesus. Mas a mudança que Jesus traz por estar em nossas vidas, aqueles homens não queriam e os homens de hoje não querem. Eles querem o bem, mas não querem o doador do bem. Os homens não mudaram. Os homens continuam, na verdade, o mesmo. Não estavam abertos para Cristo como bem como as pessoas hoje não estão, não é? Assim eram aqueles que tratavam e cuidavam dos porcos. Assim eram aquelas pessoas daquela cidade, daquelas fazendas que rodeavam onde estava aquele homem, onde aqueles tratadores de porcos foram dar as notícias, não é? Onde ele foi contar a história, aquele episódio incomum. Eu acho que aquelas pessoas, foi a única vez que eles viram uma coisa daquela. Versículo 14 diz assim: e os que apacentavam os porcos, porque Jesus expulsou o demônio, a gente não vai ler o capítulo todo, aquele demoniado veio até Jesus, e Jesus conversando com ele perguntou para Jesus: permite que a gente entre nesses porcos? E Jesus permitiu, os demônios entraram naqueles porcos, e os porcos se lançaram no desfiladeiro e morreram. Então aqueles fazendeiros, aqueles empregados que eram encarregados de cuidar dos porcos, saíram contando o que tinha acontecido. No capítulo 14. E os que apacentavam os porcos, né? Quem cuida de boi é boiadeiro, né? Quem cuida de porco, não sei se é porqueiro, enfim. Os que apacentavam os porcos fizeram o quê? Fugiram, irmãos. Fugiram, não é? E anunciaram na cidade e nos campos. O que nós aprendemos aqui? Primeiramente, que aquele personagem, ele era famoso na cidade e nos campos. Não se engane, não pense que era um lugarzinho isolado, acontecendo uma coisinha ali, não, o negócio era grande, né? Talvez se tivesse um circo naquela época, esse cara certamente estaria no circo, né? E quando eles anunciaram na fazenda e nos campos, quando eles anunciaram na cidade o que tinha acontecido, o que aconteceu? Curiosos começaram a... Irmãos, a gente pode dizer o que aconteceu aqui, da parte de quem viu e anunciou, era um show. Não da parte de Cristo que ele fez na vida desse homem, mas da parte daqueles que cuidavam dos porcos e fugiram, correndo e começaram a avisar para todo mundo. Aquilo foi anunciado como se fosse um show, não é? Porque é o que as pessoas fazem hoje, elas não falam do poder de Deus, elas anunciam shows. E quando essas pessoas, que muitos curiosos vieram até este lugar, quando eles chegaram ao lugar, o que eles viram? Eles encontraram aquele homem que por muito tempo tinha sido um problema para aquela cidade, um problema para aquelas fazendas, um incômodo muito grande. Como eles viram, como esse homem estava? Versículo 15 diz, do capítulo 5. E foram ter com Jesus e viram o quê? O endemoniado. Porque assim que era na cabeça deles. O que tiver a legião, como? Esse homem não sentava? Parece que não. Porque eles ficaram espantados de ver esse homem o quê? Tal era o tormento na vida deste homem, tal é o tormento na vida daquelas pessoas que precisam de Cristo, irmãos, que uma coisa tão simples se torna uma coisa tão absurda.
Muitas vezes nós não conseguimos dimensionar a falta e quão necessário e quão é preciso que as pessoas tenham aquela paz que nós temos em Cristo, que muitas vezes a gente nem valoriza. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que nos foi deixada. A gente não precisa correr atrás, fazer campanha. Não, João 14, 27, deixo-vos a paz, nos foi deixada, é sua. Você tem essa paz de Cristo, você não a usa porque não quer, mas você tem. Tem alguns gatilhos que acionam ela. Esses gatilhos muitas vezes são caros para nós. Muitas pessoas não estão dispostas a acionar esses gatilhos para que essa paz se torne real nas suas vidas. Então muitas vezes, coisas que a gente acha não tão grande, faz muita diferença na vida daquelas pessoas. E diz então que eles assentaram viram esse homem o quê? Sentado, o que mais? Vestido, e o que mais? Em perfeito juízo. Irmãos, quando eles falam assim, viram esse imperfeito juízo, eu fico pensando, o que será que esse homem fazia? Sentado, em plena posse das suas faculdades mentais, o homem que era endemoniado, o homem que era perturbador, o homem que era um homem perigoso, o homem que era um homem desaforado, desavergonhado, andava nu para todos os lugares, ele se transformou em um cidadão, vamos dizer assim, cordato, educado, não é? Eu fico pensando assim, das pessoas chegaram e viram sentado, começaram a conversar com ele. Quando na cabeça daquelas pessoas eles poderiam imaginar uma situação daquela? Porque é isso que Cristo faz nas nossas vidas. É isso que Cristo faz, perdão, na vida das pessoas. Viram ele sentado. Era uma pessoa cordata, era uma pessoa razoável, dava para conversar com ela, não é? E ainda mais, era uma pessoa, isso que eu acho maravilhoso, convertida ao cristianismo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, na praia, na escola, na onde for, ou muita coisa acontece, ou nada acontece. Não acontece um mais ou menos, não acontece uma meia boca. A transformação que Deus faz na vida daquelas pessoas que são alcançadas pela sua graça, deve ser e é algo notório. Notório. Só que quando a gente pensa que tudo está indo muito bem, aquela história vai ter um desenrolar maravilhoso, um desenrolar muito bom, um desenrolar perfeito, de repente nós temos uma grande surpresa, não é? O que acontece aqui a seguir, irmãos, é algo, quando a gente lê a história, inesperado. É algo que deixa a gente assim, boquiaberto. Nós imaginamos e pensaríamos que este fato, todo este ocorrido aqui, não é, deveria ter enchido aquelas pessoas de alegria, de alívio, não é, de felicidade. Talvez eles pudessem agora começar a fazer planos para aquela região que estava esquecida e abandonada, não é? Aquelas pessoas que antes sofriam com aquele endemoniado deveriam estar alegres. Mas a reação dessas pessoas a Jesus, o benfeitor daquele homem, reflete muito de como as pessoas veem em Cristo e de como as pessoas querem Cristo hoje nas suas vidas. Nós pensamos que seria mais que normal ou mais que esperado que essas pessoas fossem até Jesus e agradecessem e quisessem saber mais, quisessem mais de Jesus, mais da sua doutrina, mais da sua verdade, mais do seu amor, do seu poder, da sua misericórdia. Que eles falassem para Jesus, não vá mais embora, fique conosco, que bom que você fez, faça mais. Ou que Jesus, ele quisesse que Jesus ficasse e os ensinasse mais sobre as verdades que ele pregava, não é? Falasse mais sobre o poder de Deus, para outras pessoas que certamente necessitavam naquele lugar. Mas o que esses homens pediram para Jesus é de causar profunda tristeza, irmãos. Versículo 17 diz:
e começaram a rogar-lhe a Jesus que saísse dos seus termos. Por isso eu digo para você, você não pode trazer uma pessoa a Cristo oferecendo somente os seus benefícios. Não é? As pessoas hoje, a chave do sucesso delas é o quê? É oferecer benefícios. Venha ser abençoado, venha prosperar, venha ser curado. Jesus tem poder, Ele pode te libertar, Ele pode isso, Ele pode aquilo, achando que isso vai prender as pessoas a Cristo. Não vai. E não prende. Nós sabemos disso. Não é? Mas por que esses homens... Perdão. Por que esta cidade? Por que aqueles povoados? Por que aquelas fazendas? Por que aquele povo todo não quis que Cristo continuasse ali? Eles não queriam as mudanças que Cristo trazia. Lembra do nosso título? Mudanças. Muitas pessoas não têm abraçado a fé, muitas pessoas não têm abraçado um compromisso verdadeiro com Cristo, muitas pessoas não têm abraçado um compromisso com Deus por meio da sua igreja, porque eles não querem mudanças. Por mais que para nós essas mudanças sejam desejadas, óbvias e necessárias, não se assuste quando as pessoas disserem eu não quero. E na verdade há muitas pessoas que não querem, né? O mundo está cheio de pessoas que não querem. E até na igreja tem pessoas que não querem, né? Infelizmente. Mas o mundo está cheio de pessoas que não querem. A gente às vezes pensa assim que era certo, chegava a ser assim até inquestionável uma suposição como essa, né? Impensável uma suposição como essa. Que aquele homem que foi liberto de algo tão ruim, algo que ninguém podia ajudar, algo que ninguém podia lidar, e que foi transformado de uma maneira maravilhosa, como está em 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, aquele homem era uma nova criatura, assim, ao pé da letra, de uma maneira sublime. Ainda assim há pessoas que não querem, porque elas não querem mudança. É claro que sabiam que os demônios tinham sido expulsos, né? E é certo que não queriam aqueles demônios de volta naquele homem para que ele voltasse a ser um problema. Mas a verdade, irmãos, é que eles não disseram para Jesus, traga os demônios de volta, desse homem nu, violento, perigoso como ele estava e vai embora. Não, eles queriam o benefício, mas não queriam o Senhor. Isso é familiar? Eles queriam receber, mas não queriam dar. É familiar isso? A gente começa a pensar por quê? Primeiro, né, a maneira que Jesus se aproximou deles era muito bom, espiritualmente falando, mas materialmente falando era muito ruim. Era muito ruim. A quantidade de porcos que eles tinham perdido era muito grande, era um prejuízo de bens muito grande. Tiveram um prejuízo financeiro muito grande, né? Um transtorno financeiramente falando muito grande, muitas perdas. E é assim que as pessoas pensam a respeito de Cristo quando se aproximam das suas vidas. O que eu vou perder? Eu vou ter que deixar um serviço que eu ganho muito bem, porque esse serviço não condiz com o Evangelho? Eu vou ter que deixar de trabalhar porque Deus quer que eu fique em casa? Eu vou ter que deixar de... É assim que as pessoas pensam. É assim que é a conta que as pessoas fazem. E isso são coisas que as pessoas não querem. Esses homens não queriam coisas parecidas com essa. Eles não queriam que isso voltasse a acontecer. O que mais que ele vai pedir de nós? Que a gente dê os nossos bens aos pobres? Que a gente divida a nossa fortuna? O que mais que ele vai pedir de nós? Não é? Mas para que isso não voltasse a acontecer, eles disseram a Jesus, vá embora. E assim, quanto antes Jesus fosse embora, melhor.
Muitas pessoas não querem a Jesus, irmãos, de uma maneira plena nas suas vidas, ou mesmo que nem parcialmente, porque elas não querem mudanças. Que mudanças? As mudanças que o Evangelho traz e que o Evangelho pede. Não querem as mudanças na sua vida familiar, um lar funcionando conforme a vontade de Deus. Não querem as mudanças na vida profissional, nos objetivos de vida, no seu serviço a Deus. A gente vai ver se ter tempo. Eles não querem essas mudanças. A rotina das vidas daquelas pessoas tinha sido mudadas radicalmente pelo que Jesus havia feito. Eles queriam que aquele elemento perturbador desaparecesse, o quanto antes melhor. Queriam o bem que Jesus poderia fazer, mas não queria o fazedor do bem. O maior grito, eu diria assim, de luta que acontece na mente do homem, quando ele se depara com a verdade expõe a sua vida pecaminosa, todos os seus erros, tudo aquilo que ele faz desagrada a Deus, esse grito de guerra, de batalha que tem na cabeça do homem, é mais ou menos assim: por favor, não me perturbe, não mude a minha vida, não mude aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, que eu não desejo, tudo bem, você pode arrumar. Em geral, o único desejo que a pessoa tem, quando ela conhece a Jesus e a transformação que Jesus traz na sua vida, e ela não quer abandonar aquele estilo de vida, o único pensamento que ela tem é: me deixe em paz. Vai falar de Jesus com uma pessoa que tem um certo tipo de vício, que gosta do seu joguinho, que gosta da sua bebidinha, que gosta da sua vidinha promíscua, da sua vidinha de adultério. Vai falar para Jesus, elas não querem. Fala: mas Jesus pode te abençoar, pode não. A bênção, pode orar por mim, ore por mim. Não tem problema, até peço, ore por mim. Mas a mudança, elas não querem. E Jesus não tem como entrar na vida de uma pessoa sem trazer mudança. Ele sempre trará mudança, não é? É quase que um instinto, quase que de uma maneira instintiva, as pessoas dizem: eu quero o que você pode fazer de bom por mim, mas eu não quero você. Eu quero as suas orações, eu quero esse poder que você fala, mas eu não quero levar essa vida que você leva. Eu não quero abrir mão do que eu tenho, que eu valorizo, que eu gosto muito, não é? Eu quero o bem que Jesus faz, as bênçãos, as promessas, quero, mas por favor, Senhor, não mude a minha rotina. Eu quero a misericórdia, sim, tudo bem, Senhor, mas por favor, não mude os meus planos. Não mude os meus projetos, não mude o meu lazer. Eu quero a salvação, perdão dos meus pecados, prosperidade, tudo bem, mas não mude a minha religião. Eu quero servir assim, eu quero adorar pulando, dançando, rolando, quero as bênçãos, quero o perdão, quero a resposta de oração, mas não mude a minha religião, não mude o jeito que eu gosto de adorar. A Bíblia fala de um jovenzinho, não tão jovenzinho, mas um jovem que se aproximou de Jesus. Diz que esse jovem ele era rico, e ele queria, quando se aproximou de Jesus, o que ele queria? Ele queria certezas. Em Marcos, mesmo capítulo 10, lá mais adiante, Marcos capítulo 10, fala então desse jovem que se aproximou de Cristo, e ele queria algumas certezas da parte de Jesus, mas uma coisa que ele não queria: que Jesus mudasse aquilo em sua vida que ele mais gostava, que ele não mudasse na vida desse jovem aquilo que esse jovem mais valorizava. João 10, 17 diz: e Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja só, esse homem queria aquilo que Jesus poderia dar e garantir a ele, que era a vida eterna. Como aqueles homens queriam ser libertos daquele problema, daquele endemoniado, que tinha uma legião de demônio deles. Mas ele não queria que Jesus mudasse mais nada. 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus.
Tu sabe os mandamentos? Ah, ele falou, claro que eu sei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe, né? Ah, sim, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu canto, vou nos trabalhos, eu leio a Bíblia. 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, tudo isso guardei de a minha mocidade. E Jesus falou assim, você quer certeza? Você quer ter certeza e convicção? Você quer estar seguro? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e... não, Jesus, vai embora. Saia dos nossos termos, saia da minha terra, saia da minha vida. Isso não. Isso é muito para mim, não estou disposto a fazer isso. Esse tipo de mudança eu não quero. 20. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas, o quê? Propriedades. Irmãos, dependendo do que será cobrado, dependendo do que será mudado na vida das pessoas, as pessoas preferem dizer, não, deixa tudo como está. Isso é da carne, é do pecado, é do homem. Automaticamente ele é assim, ele responde assim, ele pensa assim. Só que nós somos novas criaturas. Somos gerados novamente. Isso não deveria assumir o controle das nossas vidas. Isso não deveria surgir de uma maneira instintiva das nossas vidas. Não é? É como eu disse há pouco, as pessoas dizem servir a Deus, dizem estar buscando glorificar e honrar a Deus, não é? Mas desde que elas possam fazer da maneira que elas querem, que elas gostam, elas não estão dispostas à mudança, a abrir mão de nada. É como se ela dissesse, tudo bem Jesus, pode vir, eu gosto, te amo, quero você perto de mim, mas não mude a minha religião, não mude a minha maneira de servir, essa é a maneira que eu quero e que eu gosto, não é? Infelizmente, e para isso elas relutam, por mais que você leve a verdade, elas vão dar um jeito de se desvencilhar da verdade, e se revoltar contra a verdade, e dizer não a Jesus. Porque se Jesus não é o Senhor da vida de uma pessoa, ele não é nada. Atos capítulo 6, deixa aberto em Marcos capítulo 5, não feche, e vá até Atos capítulo 6, onde nós vamos ver lá o que aconteceu com Estevão. Atos capítulo 6, o versículo de número 9. O tempo hoje está generoso com a gente. Vocês passaram de cedo demais a palavra. Mas Atos capítulo 6, o verso de número 9, diz assim, amém? E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, os vários grupos que existiam no meio do judaísmo, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E Estevão dizia, vocês estão servindo errado, vocês estão adorando errado, a religião de vocês é errada, vocês estão vivendo errado, vocês dizem que serve a Deus, honra a Deus, quer a bênção de Deus, quer as promessas cumpridas, quer a vida eterna, quer a perdão, mas vocês estão fazendo tudo errado. 10. E não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao Espírito que com ele falava. Né? Eles não conseguiam rebater as verdades que Estevão pregava e que expunha a vida deles, o erro deles e o pecado deles. 11. Então fizeram o quê? Já que eu não consigo ganhar eles, eu não consigo prevalecer, eu não tenho argumento contra a verdade, já que eu não consigo fazer com que ele pare de falar da minha falsa religião, da minha falsa adoração, do meu falso cristianismo, que eu faço? Vou acabar com ele. Vocês são exclusivistas, vocês são fariseus, vocês são radicais, vocês são fariseus, vocês são quadrados, vocês são xiitas. Versículo 11. Então subornaram uns homens, deram dinheiro para os homens, né, para que dissessem a respeito de Estevão, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. 12. E citaram o povo, os anciões e os escribas,
E investindo contra ele, Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. 13. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. E o resto das histórias, os irmãos já sabem, não foi o quê? Apedrejado. Ah, pastor, mas eu não estou apedrejando ninguém, não estou mandando Jesus embora da minha vida. Eu tenho sido abençoado por Ele, conheço Ele, o perdão dele, a salvação dele, a misericórdia dele, as bênçãos dele. Mas muitas vezes a gente faz isso não dizendo verbalmente, mas não se submetendo à sua vontade, às suas verdades. Eu sei que está errado, eu sei, mas eu preciso, eu não posso. Entendo tal, mas as pessoas não permitem que Deus mude nem a sua forma de adoração. Quando Paulo estava em Atenas, ele estava pregando na praça, muitas pessoas se converteram. Daí decidiram levar ele para o Areópago, para falar para os filósofos, os estoicos, epicúreos. E ele começou a pregar. Ele falou assim: quando eu passei aqui, eu vi um altar ali que não tinha ninguém em cima daquele altar, não tinha nenhuma imagem, estava escrito assim: o Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego, tal, ele fez o céu, fez a terra, tal. Foi pregando. Quando ele falou de ressurreição, o que falaram para ele? Não, a gente não quer mudar o que a gente pensa, a gente acredita assim e pronto. Sobre essa questão te ouviremos outro dia. Talvez não de uma maneira aberta, escancarada, como essas pessoas de Marcos capítulo 5, mas muitas vezes nós estamos dizendo, temos dito a Jesus: não quero você na minha vida, desse jeito não quero. Infelizmente essa é a verdade. Ou muitas vezes a pessoa já tem a sua já tem o seu pacote de crença montado. E quando a verdade se choca com esse pacote de crença que ela tem, ela fala: não, é assim que eu creio, é assim que eu quero, eu não vou mudar. Não perturbe a maneira que eu acredito. Há um tipo de religião, irmãos, que diz assim: o que foi bom para os meus pais será bom para mim. Há pessoas que não querem saber mais a respeito da verdade, não querem se inteirar da verdade de Deus, da palavra de Deus, saber as coisas de uma forma mais precisa, porque elas sabem que se elas derem, ouvir e procurarem saber um pouquinho mais a respeito disso, elas terão o trabalho de pensar, que as pessoas não querem hoje. Elas querem ser mico de circo, elas não querem pensar, e muito menos querem mudar a sua vida e a sua forma de pensar, o seu conjunto de verdade que ela criou, um pouco daquilo que ela gosta, um pouco da palavra de Deus, um pouco do que o outro falou. Essas pessoas do capítulo 5, de Gadara, não eram gadarenos, esses gadarenos, eles literalmente expulsaram. Que loucura, né, irmãos? Eles expulsaram Jesus, que na cabeça deles tinha vindo para perturbar eles. Olha que loucura. Porque assim quando a verdade ela bate de frente com o seu pecado, você é tentado a ver essa verdade como algo que te perturba, não como algo que traz soluções. Infelizmente, há muitas pessoas que estão fazendo o mesmo que fizeram esses gadarenos, a despeito de todo o bem que Jesus tem feito na sua vida. Ainda assim, o objetivo de Deus por meio do Evangelho é mudar a nossa vida, é mudar tudo que nós somos. É mudar. Você está em Atos ainda? Vá até o capítulo de número 26. Atos 26.
Atos 26. Atos 26, 18 diz assim: a pregação do Evangelho e o anúncio de Cristo para que Cristo venha fazer parte da vida das pessoas tem esse objetivo. Atos 26, 18 diz assim: amém? Paulo está aqui, falando nesse capítulo. Ele está aqui discursando perante o rei Agripa, falando porque Jesus o havia chamado, o que ele fazia, como ele fazia e por que ele fazia, né? E a pregação do Evangelho, o anúncio de Cristo, para que Cristo viesse fazer parte da vida das pessoas, era para, versículo 18, lhes abrir os olhos, né? Irmãos, tem uma coisa que mais liberta a pessoa quando ela tem os olhos abertos por Cristo. E ela consegue enxergar o engodo e o erro do pecado, dos valores do mundo, da soberba da vida, né? E, infelizmente, ter os olhos abertos não é sinônimo de salvação. Hebreus capítulo 6 fala isso muito bem. Foram iluminados, mas nada adiantou. E ele fala, para abrir os olhos, ter os olhos abertos, e das trevas o converterem é para sair de trevas e ir para luz. E as pessoas disseram não a isso. E do poder de Satanás ao poder, as pessoas disseram não a isso. Não queremos você, Jesus, vai embora. Não queremos essa mudança que você faz, que você provoca na vida das pessoas. Eu não queremos esse tipo de mudança para nós. Do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Colossenses capítulo 1, versículo 5, nós lemos hoje de manhã. Muitas pessoas são conhecedoras do poder de Deus e da transformação que Jesus faz no coração das pessoas. Conhecedores das vidas mudadas, são testemunho do que Jesus pode fazer, mas ainda assim, elas não querem esta mudança, porque estão corrompidas pelos valores do mundo, e essas mudanças vão custar a ela um preço muito alto. Essas pessoas não estão abertas para mudanças. Mudanças para melhor, não estão abertas para mudanças. Não estão abertas para abrir mão dos seus pecados. Sabe os pecados, aquelas que são guardados no porão do coração? Não estão dispostas a abrir mão, não estão dispostas a mudar dessa forma, não querem esse tipo de mudança, não querem uma mudança na sua vida religiosa, né? Não querem uma mudança, não querem deixar a sua vida fácil, preferem continuar nas trevas, sob o poder de Satanás. E o interessante, irmãos, é que essa mudança de Jesus tem um começo. Mas ela não tem um fim, porque ela só finda com a nossa morte. Até lá, essa mudança estará o quê? Acontecendo. Ela estará acontecendo. Não vou abrir outro ponto que eu não vou conseguir terminar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você está aberto ou tem aceitado essa mudança que Cristo traz? Não é? Que Jesus traz? Ele está em sua vida e você tem permitido que haja mudanças? Mudanças palpáveis? Não é? A vida que Cristo nos oferece e traz é uma vida muito melhor do que essa. O relacionamento com Cristo é muito melhor do que qualquer relacionamento que nós temos nessa vida. A nossa vida precisa estar em constante mudança, porque nós estamos sendo mudados cada dia mais e mais. Mais e mais. Até chegarmos à imagem de Cristo, até a varonilidade, a varão perfeito, a imagem do Senhor.
Que você permita que Cristo continue na sua vida e continue a fazer a obra. Né? Que você não, por palavras, ações, condutas ou vida, não tire ele da sua vida. Deixe ele continuar a fazer a mudança que ele já começou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Morivan?